Olá, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia de clamor, mais um dia de oração, mais um dia de busca pela presença do nosso Deus. Hoje, sexta-feira, um dia especial, um dia de bênção, de batalha espiritual. Daqui a pouco nós estaremos levantando aqui a nossa voz de oração, colocando a nossa vida diante de Deus, intercedendo pela nossa família, pela cidade, pelo país, entrando no combate espiritual. A palavra do Senhor diz que temos que combater, não contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, né? Precisamos de um posicionamento e entrar, né, como a palavra de Deus diz, nessa batalha espiritual, no nome do Senhor Jesus. Bom, antes de prosseguir, eu quero orar com você e colocar nas mãos do Senhor essa transmissão, pedindo a Deus sabedoria, pedindo direção, né? Ele tome a frente. Então, por gentileza, se possível, feche os seus olhos, ligue o pensamento em Deus. Vamos falar com Deus agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu venho à Tua presença em oração com todas as pessoas que estão conectadas comigo agora, para pedir ao Senhor direção, para pedir ao Senhor sabedoria, proteção. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, essa transmissão e pedimos, seja conosco, Senhor. Ilumina os nossos olhos, guia os nossos passos, conceda-nos entendimento. Nós entregamos este momento em Tuas mãos e que seja tudo para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Bom, com certeza nós estamos na presença de Deus. Eu creio que Ele está atento às nossas orações. Você que já está conectado, querendo, você pode compartilhar aí um versículo da palavra, interagir com os irmãos que estão conectados, fazer um pedido de oração para orarmos por você. Hoje, sexta-feira, né, provavelmente nesse horário, eu estou fazendo o culto ali na distribuidora, ali no Jockey, né, na Rua Rosa Montesano. Então, essa é uma gravação que foi feita no dia anterior. Mas eu sei que a presença de Deus vai te alcançar, vai se manifestar na sua vida, aonde você estiver, certamente você vai ser abençoado. Então, por ser uma gravação, não tenho como ler os comentários aqui com vocês, tá bom, queridos? Mas sei que o Senhor há de alcançá-los no nome do Senhor Jesus. Bom, eu já vou entrar aqui na palavra de Deus, vou aproveitar esse tempo aí que geralmente nós usamos, né, para ler os comentários, para poder começar aqui a palavra do Senhor. Ontem nós começamos no versículo 32, fomos, se eu não me engano, até o versículo 41, se eu não me engano, fomos até o versículo 41, mas hoje nós vamos partir do versículo 40, e mostra quando Davi toma o cajado e vai em direção ao gigante. Olha o que diz. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos no ribeiro, pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Versículo 41. O filisteu também veio, se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que o Senhor saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva com espada, que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na minha mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Bom, boa parte aqui do texto já foi lido, né? A gente já leu.
inclusive já conhecemos. Davi, então, ele toma, né, a sua funda, 5 pedras que ele havia escolhido no ribeiro, coloca na bolsa e parte para a batalha. Anteriormente, Saul, né, tentou colocar sobre Davi a sua armadura, tentou fazer com que Davi fosse para a batalha com a sua armadura, mas Davi nunca tinha usado uma armadura, teve dificuldade, né, de locomoção, e ele tira aquilo de sobre ele, diz, olha, eu não estou acostumado, nunca usei, e ele vai para a batalha com aquilo que ele tinha. Isso nos traz um entendimento importante. Você não precisa da armadura de uma outra pessoa para vencer as suas batalhas. Aquilo que você tem é suficiente para você vencer essas batalhas. O problema é que muitas vezes nós valorizamos mais o que os outros possuem do que aquilo que nós possuímos. É aquela história de que a grama do vizinho parece ser mais verde. Infelizmente, tem muitas pessoas que pensam assim e agem assim. Acabam desprezando aquilo que Deus colocou nas mãos dela. Ela despreza a habilidade, ela despreza o que ela possui, ela despreza a unção, ela despreza até as pessoas que Deus colocou ao lado dela para apoiá-la, para ajudá-la. Tem gente sempre olhando o que o outro tem, sempre olhando para o lado, né, e esquecendo de olhar para aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Bom, Davi, ele vai para a batalha com o que ele tinha. Talvez aos olhos dos soldados, talvez do próprio rei Saul, era uma loucura, aquilo não era nada, porque ele tinha uma funda, uma espécie de estilingue, né, e ele iria com 5 pedras apenas contra um gigante experiente, todo armado, né, com sua armadura, escudo, lança, espada, e Davi vai desse jeito, e é desse jeito que ele vence a batalha. Querido, aquilo que você possui, que Deus colocou nas suas mãos, pode parecer pouco para muitas pessoas, e talvez até para você mesmo, mas é suficiente para essa batalha que você está vivendo. Confia em Deus. Como ontem falávamos, coloque a sua fé em Deus, coloque a sua confiança em Deus, use aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Uma outra coisa que me chama a atenção é que quando o filisteu ele vê Davi, amaldiçoa Davi pelos seus deuses, começa a praguejar, ameaçar Davi, dizendo que ele mataria Davi, que cortaria a cabeça do arraial de Israel, daria as aves, enfim, aquela coisa toda. Mas Davi, ele não deixou se intimidar pelas palavras do gigante. Ele não deixou que aquelas palavras entrassem no coração dele. Tem muitas pessoas abatidas numa batalha por conta daquilo que tem dado ouvidos. Você tem dado ouvidos à voz do inimigo e está deixando que as palavras do inimigo entrem no seu coração. E é exatamente isso que o diabo quer. Isso é uma estratégia usada pelo inimigo. Você já percebeu, quando a pessoa começa a enfrentar um problema numa determinada área da vida dela, como as notícias sobre aquela questão, aquele problema se multiplicam e chegam até essa pessoa? Por exemplo, uma pessoa começa a sentir dores de cabeça. Todos os dias ela amanhece com dor de cabeça. E aí ela começa a ouvir notícias de pessoas que morreram com dor de cabeça, pessoas que tiveram um problema sério na cabeça, que começou com uma dor. Aquilo ali é uma forma do inimigo ameaçar, intimidar. Ele faz com que a notícia chegue à pessoa justamente com o propósito de gerar medo, de gerar preocupação, de gerar dúvida, para dar a ele legalidade. Davi não deixou se abater. Ele não deixou ser influenciado pelas palavras do gigante. Ele foi lá e disse, olha, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Com que o inimigo está vindo contra você? Contra Davi, o Golias foi com espada, foi com escudo e foi com lança. E contra você? Com que ele está vindo contra você? Está vindo com um problema financeiro? Está vindo contra você com um problema de saúde? Está vindo contra você com um problema familiar ou em qualquer outra área da sua vida? Querido, vá contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos o nome de Jesus que está acima de todo nome. A Bíblia diz que ao nome de Jesus se dobram os joelhos de todos os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome do Senhor é poderoso. Em Isaías, a palavra do Senhor diz, quando andar em trevas e não houver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Uma outra coisa que me chama a atenção no versículo 48 diz assim, e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. O texto diz que quando o filisteu veio contra Davi,
Davi se apressou e correu em direção ao gigante. Irmãos, tem coisas que temos que ter pressa. Tem coisas que a gente não pode ser vagaroso. A gente tem que ir logo para a batalha. Tem gente, irmãos, empurrando situações com a barriga. Uma conversa que já deveria ter tido, um posicionamento que já deveria ter tido, algo que já deveria ter abandonado, e a pessoa não abandonou. Está empurrando com a barriga, deixando o tempo passar. Se posicione, tenha pressa. A Bíblia diz que ele corre em direção ao gigante. Prosseguindo aqui, no versículo 49, diz assim, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com ela, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha, e matou e lhe cortou a cabeça com ela. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom. Olha que coisa. Davi, quando ele derruba o gigante, como a palavra de Deus diz, os filisteus, quando viram que o campeão deles havia caído, eles se apavoraram e fugiram. No versículo 52 diz que os homens de Israel e de Judá, quando viram que Davi tinha vencido o gigante, eles jubilaram, se levantaram e perseguiram os filisteus, como a palavra do Senhor diz. Isso aqui nos traz uma lição importantíssima, queridos. A tua vitória vai motivar outras pessoas. Outras pessoas serão encorajadas pela tua vitória. Por isso que é importante você vencer. A vitória, ela não é só importante para você, é importante para outras pessoas. Através do seu testemunho, outros serão alcançados, outros serão motivados, encorajados. Deus não quer que você seja apenas um vencedor. Deus quer que você também seja um encorajador. É por isso que a gente precisa compartilhar testemunhos. Tem pessoas que têm vergonha de dar testemunho, de falar daquilo que Deus fez, de contar das suas batalhas, das suas vitórias. É necessário compartilhar com os irmãos as nossas conquistas, as nossas vitórias, testemunhar das lutas que nós enfrentamos e vencemos, para que os nossos irmãos também sejam encorajados. Olha que interessante. Esses homens aqui, que viram a vitória de Davi, que jubilaram, que se levantaram e perseguiram os inimigos, foram os mesmos homens que no versículo 24, ao ver o filisteu, fugiram apavorados, com medo. Mas agora eles recobraram o ânimo. Agora a vitória de Davi trouxe no coração desses homens uma esperança, encorajou esses homens, despertou esses homens. A confiança desses homens em Deus reacendeu quando viram a vitória de Davi. Irmãos, tem muitas pessoas que a sua confiança está como que apagando, né? A pessoa, a cada dia que se passa, ela enfraquece cada vez mais. E o seu testemunho, a sua conquista, a sua vitória, certamente encorajará outras pessoas. Como Davi disse no versículo 47, ele disse, olha, e saberá essa congregação que Deus salva, que Deus livra, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. E o Senhor foi glorificado, e aquela congregação, aquele povo viu na prática o poder de Deus se manifestando na vida de Davi. E vai ver também se manifestando na sua vida, sua família, seus parentes, né? Aqueles que conhecem você, sabem da luta que você está travando, vão ver a manifestação de Deus na sua vida, levantando você, tirando você do fundo do poço. Creia nisso, querido. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Se possível, feche os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante de Ti, Senhor. Primeiro, para agradecer pela Tua boa palavra, que não volta vazia
e que gera fé em nosso coração. Oramos também colocando diante de Ti, Senhor, as batalhas que o Teu povo se encontra inserido. Senhor, tem muitas pessoas guerreando, lutando, batalhando pelo casamento, pela família, pela saúde, pela vida espiritual, profissional. O Senhor sabe, meu Deus, aonde um gigante se levantou contra esta pessoa. Tem gente que todos os dias é afrontada, assim como Golias, diariamente, durante 40 dias, de manhã e à tarde, levantava-se, meu Deus, e afrontava o exército de Israel, humilhando o exército de Israel. Senhor, tem gente que há muito tempo tem sido afrontada por um gigante que se levantou na vida financeira. O credor bate na porta todos os dias. São mensagens e atrás de mensagens, ligações de cobrança o tempo todo. Tem pessoas constrangidas, envergonhadas, Senhor. Tem gente que o gigante, meu Deus, tem afrontado na saúde. A pessoa, Pai, quase toda semana vai ao médico. Quase toda semana, Senhor, ela acaba sendo levada, Senhor, ao pronto-socorro. E a situação parece que se agrava. Os medicamentos não estão tendo efeito, Senhor. Tem gente que os recursos já estão se esgotando, como aquela mulher do fluxo de sangue. Tem pessoas, Senhor, passando por situações de humilhação dentro da própria casa. Diariamente é humilhado, afrontado pelo marido, pela esposa, alguns pelos filhos, outros pelos pais. Pessoas que têm sido afrontadas, Senhor, humilhadas no trabalho. Ah, Senhor, o Senhor sabe, Pai, exatamente aonde o gigante veio contra esta pessoa. A nossa confiança não está na força do nosso braço. Meu Deus, o inimigo tem vindo contra o Teu povo com doença, com enfermidade, com miséria, com frieza, incompatibilidade, Senhor. Como Golias se levantou contra Davi com espada, escudo e lança. Senhor, mas nós vamos contra o inimigo agora, em Teu nome, confiando no poderoso nome de Jesus, porque cremos que o nome de Jesus está acima de todo nome, e é no nome de Jesus que nós Te pedimos, Senhor. Pai, libera os anjos agora, para agirem em favor do Seu povo, para se manifestarem nesta batalha agora em prol desta pessoa, para jogar, meu Deus, por terra esta obra, meu Pai, maligna. Ah, Senhor, nós cremos que do Senhor é a guerra. Nós cremos que do Senhor vem o socorro. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é quem nos sustenta com o Teu braço forte. Meu Deus, manifesta que Tu és Deus e que o Senhor ouve a oração do Seu povo, para que toda esta congregação, meu Pai, saiba que Tu és Deus, para que todos vejam o livramento do Senhor e glorifiquem o Teu nome. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, opera um milagre, Senhor. Tem gente que só o milagre, meu Pai, só o milagre no casamento é que vai restaurar o casamento. Tem gente que só o milagre na vida financeira resolve, só o milagre na saúde. Tem pessoas já desenganadas, Senhor. O médico disse: olha, o seu caso é difícil, não tem cura, não tem jeito, você vai viver a sua vida toda assim, vai conviver com esse mal, Senhor, mas o Senhor é o Deus que nos sara. Então estenda as mãos, Senhor, toca agora, toca, meu Deus, neste filho, nesta filha, toca, meu Deus, nessa panturrilha, toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nesta veia, Pai, que está com complicação, Senhor Deus, e que o sistema, meu Pai, está atrofiado, atrapalhado, impedindo a irrigação perfeita. O sangue desce, mas não sobe. Meu Deus, toca agora, toca, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cura, Senhor, cura em nome de Jesus, meu Pai, esta varize, cura, meu Deus, em nome de Jesus, esta ferida, cura, meu Pai, em nome de Jesus, essa artrite, esta artrose, cura os ossos desta pessoa. Nós Te pedimos, Senhor, toca na inflamação, toca na infecção, meu Pai, que foi diagnosticada, Senhor, toca em nome de Jesus, meu Pai, vai destruindo esta bactéria que está causando esta infecção. Toca, Senhor, toca nos rins, meu Deus, cura os rins para que funcionem perfeitamente. Toca
toca no coração, meu Deus, cura este coração, meu Pai, limpa as artérias desta pessoa, tira a gordura, meu Deus, do fígado, tira a gordura, meu Deus, da artéria, cura, Senhor, em nome de Jesus, toca nos olhos, toca na retina, meu Pai, meu Deus, este líquido, Senhor, está entrando na retina, embaçando a visão desta pessoa, meu Deus, causando, meu Pai, esta cegueira parcial, cura, arranca, meu Deus, em nome de Jesus, esta inflamação, meu Pai, que está, Senhor, no nervo óptico desta pessoa, essa dor por trás dos olhos, arranca, Senhor, em nome de Jesus, essa pontada na cabeça, essa pontada no peito, meu Deus, vai jogando por terra, vai quebrando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos, Senhor, o espírito da morte, nós repreendemos em nome de Jesus o espírito de doença, de enfermidade, de miséria, em nome de Jesus, e pedimos o teu agir, pedimos a tua intervenção, a tua manifestação. Estenda as tuas mãos, meu Deus, sobre esta empresa, sobre este comércio, sobre a vida financeira, profissional desta pessoa. Repreenda o espírito de miséria, de falência, e prospera, Senhor. Abra a porta do emprego para os que estão desempregados, abençoa, Senhor, o trabalho. O Senhor, meu Deus, é quem nos prospera, a tua bênção, Senhor, é que nos enriquece e não acrescenta dores. Então, em nome de Jesus, manifesta a tua bênção na vida econômica desta pessoa, manifesta, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nessa casa, nesta família, restaura este casamento, traga o marido de volta, a esposa. Repreenda o espírito de frieza, de incompatibilidade. Toca no coração do marido, toca no coração da esposa, toca, Senhor, em nome de Jesus. Renova o amor, restaura o casamento, toca no coração do filho, da filha. Restaura esta família, Senhor, restaura este lar, Senhor, restaura em nome de Jesus. Meu Deus, que as brigas cessem, que a frieza cesse, que as intrigas, as discussões cessem, que haja paz nessa casa, que haja saúde neste corpo, que haja prosperidade sobre esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, resgata, Senhor, este filho das drogas, resgata, meu Deus, este marido, resgata, Senhor, essa esposa, salva, meu Pai, salva esta pessoa, salva esse parente, meu Deus, desperta ele, desperta ela, Senhor, para a salvação. Abra os olhos espirituais dele, abra os olhos espirituais dela, abra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que este, meu Deus, perceba o teu agir, que este perceba, meu Deus, o Senhor, que seus ouvidos sejam abertos para ouvir tua palavra, para ouvir tua voz, que seu coração seja quebrantado para receber tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, colocando diante de ti, eu oro pelo rebanho, eu coloco o rebanho, Senhor, diante de ti. Senhor, eu não aceito o mal afetando o rebanho, eu repreendo os demônios, os espíritos contrários e malignos contra este rebanho. Eu falo a você, espírito maligno, não há lugar para você entre nós, não há lugar para você. Eu não aceito que você toque neste povo, que você toque neste rebanho. Larga este povo, larga este rebanho, tire as mãos das ovelhas que o Senhor me confiou. Sai espírito de doença, sai espírito de enfermidade, sai espírito de miséria, sai espírito de frieza espiritual, espírito do desânimo, espírito de facção, espírito de divisão. Eu me levanto contra você em nome de Jesus Cristo. Você que vem contra nós com doenças, com enfermidades, que vem contra nós com misérias, que vem contra nós com amarração, que vem contra nós com frieza, incompatibilidade, que vem contra nós com seu mal, mas nós vamos contra você no nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem afrontado a igreja do Senhor, mas nós não aceitamos a sua afronta. Retira-se do nosso meio, vai embora em nome de Jesus. Fora todo espírito de doença, de enfermidade, fora todo espírito de maldição, de opressão,
opressão, de perturbação, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Vai saindo, vai largando, vai tirando as mãos deste rebanho, vai tirando as mãos em nome de Jesus. Solte os recursos que Deus preparou para este ministério, solta o povo que Deus preparou para este ministério. Tire as tuas mãos em nome de Jesus. Eu repreendo as tuas obras e ações e ordeno em nome de Jesus que saiam em nome de Jesus e não voltem mais. Meu Deus, a tua palavra diz que do Senhor, meu Deus, é a guerra, e nós cremos e nós colocamos diante do Senhor. Eu oro, meu Deus, apresentando todas as pessoas que estão conectadas a Ti, colocando cada uma delas, meu Pai, nas Tuas mãos e pedindo a Tua manifestação. Eu coloco todo o rebanho, cada ovelha, este ministério, meu Deus, diante do Senhor, pedindo o Teu agir, a Tua proteção em nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela cidade, oramos pela nação, colocando a nossa nação diante do Senhor, colocando os nossos governantes diante do Senhor, pedindo, meu Deus, ao Senhor, faça justiça à nossa causa. Pai, o Senhor nos conta a parábola com o intuito de nos ensinar o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Senhor fala de uma viúva, fala de um juiz injusto que não temia o Senhor e não respeitava os homens, mas que fez justiça à causa daquela mulher, porque todos os dias ela o importunava. Pai, a igreja não é uma viúva, o Senhor não é o juiz injusto, e é por isso que nós pedimos ao Senhor, faça justiça à nossa causa. Faça justiça, meu Deus, à causa do seu povo, da sua igreja. Faça justiça, meu Deus, em nome de Jesus no Brasil. Nós colocamos, meu Pai, toda a injustiça diante do Senhor, pedindo, meu Pai, a tua intervenção, pedindo ao Senhor, meu Deus, a manifestação da tua justiça. Os seus juízos são justos e perfeitos, e por isso nós colocamos, meu Pai, diante de ti. Senhor, nós oramos pelos missionários que estão em missões, cerque com os anjos, guarda, livra do mal, abençoe cada um deles, meu Deus, com a tua presença. Tome nas mãos, edifica, Senhor, dê sabedoria, sustenta cada um deles, em o nome de Jesus. Nós colocamos assim diante do Senhor. Eu oro também, apresentando os pedidos ao Senhor, em o nome de Jesus. E no nome de Jesus, eu agradeço. Obrigado por nos ouvir e por nos atender. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, hoje, amanhã, sempre. Amém. Amém? Bom, queridos, a nossa oração está diante de Deus, que você receba, da palavra do Senhor, que você seja alimentado, fortalecido, que o Espírito Santo continue conduzindo os seus passos, em nome do Senhor Jesus. Lembrando, hoje, sexta-feira, nós temos reuniões 9, 15, 18 e 19h30. Amanhã, sábado, nós teremos o culto da melhor idade, 8h30 da manhã. E domingo, terceiro domingo do mês, é o batismo nas águas. Você que não é batizado ainda, inscreva-se para o batismo. Nós teremos o culto 8 da manhã, 10h30 e 7h da noite. Tá bom? Forte abraço para todos vocês. Eu fico por aqui. A Intercessão em Foco volta na segunda-feira. Que Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.